Caros irmãos, queridas irmãs, chegamos ao 6º domingo da Páscoa. O tempo da Páscoa, o tempo pascal, dura 50 dias, se encerra em Pentecostes. E na próxima quinta-feira já se completam 40 dias que nós celebramos a Páscoa. E nós sabemos que 40 dias depois da ressurreição de Jesus, ele subiu ao céu. Então a igreja celebra na próxima quinta-feira a solenidade da Ascensão. Durante 40 dias Jesus apareceu, se manifestou aos discípulos, mas aqui no Brasil, como quinta-feira não é feriado, então a solenidade da Ascensão é transferida sempre para o domingo seguinte, que é o 7º domingo da Páscoa. E naquele que seria o 8º e último domingo da Páscoa, nós celebramos a solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então, se são 8 domingos, o 5º domingo é aquele em que nós ultrapassamos a metade do tempo da Páscoa, e por isso, já desde domingo passado, que foi o 5º, nós começamos a ler trechos do discurso de despedida de Jesus no Evangelho de São João. Jesus reunido no cenáculo com os discípulos na quinta-feira santa à noite, durante a última ceia, e Jesus vai consolando o coração dos discípulos. É uma refeição de despedida. E esse discurso de Jesus é lido no 5º, no 6º, no 7º domingos da Páscoa. No Brasil não, porque o 7º domingo é substituído pela Ascensão, mas nós vamos lendo para nos prepararmos justamente para essas solenidades. A Ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Também, na última ceia, Jesus foi preparando os discípulos para receberem o Espírito Santo. Jesus fala do Paráclito. Então, o Evangelho de hoje começa com Jesus dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem me ama realmente, quem me ama de verdade, guarda a minha palavra. Não vai se esquecer de mim, não vai se esquecer do que eu disse. E guardar a palavra de Jesus significa também colocar em prática, viver a palavra de Jesus, ouvi-la, meditá-la, guardá-la no nosso coração, acreditar nela e obedecermos. Aqui na última ceia Jesus também diz assim: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, se seguirdes os meus preceitos. Então nós somos amigos de Deus se nós guardamos a sua palavra, se nós obedecemos o que Ele nos manda fazer. Esse ama a Deus de verdade. Esse ama a Deus realmente. É assim que nós sabemos se amamos a Deus, se nós obedecemos, se nós o respeitamos, se nós nos submetemos, se nós dobramos a nossa inteligência, a nossa vontade, à palavra de Deus. Se nós não nos apegamos às nossas opiniões, se nós não nos apegamos aos nossos caprichos e fazemos o que Deus manda. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então aqui Jesus fala do mistério da inabitação da Santíssima Trindade na alma dos fiéis, dos batizados, daqueles que guardam a sua palavra e se mantêm
em estado de graça. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, mas Ele está especialmente presente na alma daquele que é batizado, na alma daquele que crê e que guarda a sua palavra, ou seja, aquele que se mantém em estado de graça, aquele que obedece a Deus e, portanto, não comete pecado mortal. Na alma daquele que está em estado de graça, Deus habita, Deus está presente, Deus mora, como um amigo. Como eu disse, Deus está presente em todos os lugares e Ele ama todas as suas criaturas. Também as pedras, também as árvores, também os animais, mas ama especialmente os seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Mas na alma do batizado em estado de graça, Deus está presente como amigo, porque esse amor de Deus por nós nem sempre é correspondido. Como dizia São Francisco de Assis, o amor não é amado. Então, ao sermos batizados, nós recebemos, junto com a graça santificante, junto com a graça habitual, e tem esse nome justamente porque faz Deus habitar em nós, nós recebemos a fé, a esperança e a caridade, o amor de Deus infuso. Tanto que quando uma pessoa comete um pecado mortal, essa pessoa não perde a fé, não perde a esperança, mas perde a caridade infusa. Deus nos dá a capacidade de amá-lo, e por isso nós nos tornamos seus amigos. Deus habita na nossa alma como amigo, porque Ele põe no nosso coração o seu amor, a capacidade de amá-lo, de corresponder ao seu amor. Então, nós sabemos disso porque nós cremos nas palavras de Jesus que disse: quem me ama realmente guardará a minha palavra e meu Pai o amará. O meu Pai o amará significa o meu Pai vai colocar no coração dele o seu amor, que é o Espírito Santo, e a ele nós viremos, nós quem? Jesus, o Pai e o Espírito Santo, e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Em outras palavras, quem não me ama não me obedece. Quem não me ama não cumpre os meus mandamentos. Quem não me ama peca. E é por isso que então, como eu disse, quando nós não obedecemos a Deus, quando nós cometemos algum pecado mortal, nós perdemos a caridade infusa. Não a fé, não a esperança, mas a caridade, que é a virtude mais perfeita de todas. É o vínculo da perfeição que nos une mais intimamente a Deus. Nós deixamos de ser amigos de Deus. O pecado mortal é uma ordem de despejo. Nós expulsamos Deus do nosso coração, da nossa alma. Ele já não está ali presente como amigo, embora Ele esteja presente em todos os lugares, embora Ele esteja presente em todas as pessoas, mas não mais com essa presença sobrenatural, não mais presente como amigo, porque já não há essa correspondência nossa. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Então, aquilo que nós ouvimos hoje na segunda leitura, a descrição que São João faz no livro do Apocalipse, da cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, aquela cidade que tem ruas de ouro, aquela cidade que brilha com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como brilho de jaspe cristalino. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz. E a sua lâmpada é o Cordeiro. Essa descrição dá
Jerusalém do alto, da igreja triunfante, é também uma descrição da igreja como um todo, também da igreja militante, e se aplica a cada um de nós, porque o que é dito do todo se aplica também a cada uma das partes. Então, é uma descrição da nossa alma, se nós estamos em estado de graça. Se eu sou batizado, se eu estou em estado de graça, se eu estou em um estado de amizade com Deus, se eu não cometi nenhum pecado mortal desde minha última confissão, então eu sou aquela cidade santa, aquele templo santo onde Deus mora. E a luz de Deus ilumina toda a minha alma. Depois, no evangelho de hoje, ainda Jesus diz assim: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. Jesus chama o Espírito Santo de Paráclito, que é uma palavra difícil de ser traduzida, tanto é que São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia do grego para o latim, preferiu não traduzir essa palavra. Então, na Bíblia em latim, a palavra Paráclito continua sem tradução. Aqui no lecionário, Paráclito foi traduzido por defensor, mas pode significar também intercessor, advogado, consolador. É uma palavra que tem todos esses significados, e Jesus é o primeiro Paráclito enviado pelo Pai. É Ele quem nos defende, Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso consolador. Mas Jesus, que em breve voltará para o Pai, consola os seus discípulos dizendo que enviará outro Paráclito. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Nós devemos nos alegrar porque Jesus foi para o Pai. Indo para o Pai, Ele nos enviou o Espírito Santo e Ele voltou a nós. Ele está presente, espiritualmente presente, habitando na nossa alma, como Ele tinha dito antes, habitando com o Pai e o Espírito Santo na nossa alma. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Essas palavras de Jesus nós repetimos em toda a missa. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Os judeus até hoje costumam se cumprimentar dizendo a palavra shalom. Em Israel, tanto quando as pessoas se encontram na rua ou quando elas se despedem, elas dizem shalom. Ou shalom aleichem, que significa a paz esteja contigo. Aqui Jesus estava se despedindo, mas também quando ele aparece ressuscitado no domingo de Páscoa, ele diz: a paz esteja convosco. A palavra shalom significa paz, mas também significa plenitude, harmonia, comunhão. Shalom tem todos esses significados, porque essa paz, o próprio Jesus diz, Ele não a dá como o mundo. Porque essa paz é fruto do perdão de Deus. Quando a gente se confessa, o padre diz: Deus te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Depois de nós repetirmos estas palavras de Jesus na missa, na hora da fração do pão, nós dizemos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós e dai-nos a paz. Ele nos dá a paz porque Ele tira o pecado. E tirando o pecado, Ele se faz presente na nossa alma. Então, essa paz que Jesus dá é a sua presença no nosso coração.
como amigo, é o perdão dos pecados, é a reconciliação com Deus. Por isso Jesus diz que a sua paz Ele não a dá como o mundo, porque a paz do mundo é aquela tranquilidade, ausência de problemas, ausência de conflitos. A paz de Jesus não. Ela não é perturbada pelos conflitos. Ela não é perturbada pelas preocupações, pelos problemas, pelas tribulações. Ela só é perturbada pelo pecado, que nos tira da presença de Deus, que nos tira da amizade com Deus. Porque essa paz é consequência do perdão dos pecados. A alegria que Jesus nos dá é essa, a alegria da salvação. Jesus diz: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Na primeira leitura de hoje, os apóstolos reúnem-se em Jerusalém para um concílio, para resolverem um problema a respeito dos pagãos que se convertiam à fé cristã, se eles deviam ou não obedecer a algumas leis, alguns costumes dos judeus. E eles dizem assim: ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Porque eles começaram a dizer aos cristãos vindos do paganismo que eles não poderiam se salvar se eles não fizessem aquilo que os judeus faziam, alguns costumes judaicos, como a circuncisão, como não comer alguns tipos de alimentos. E os apóstolos então se reúnem e comunicam a sua decisão por meio de cartas, mandam alguns representantes e eles dizem assim: decidimos o Espírito Santo e nós. Então as nossas decisões, já que o Espírito Santo habita em nós, é nosso advogado, é nosso defensor, é nosso conselheiro, nós deveríamos consultá-lo sempre que nós vamos decidir algo, sempre que nós vamos fazer uma escolha importante. Nós deveríamos poder dizer como os apóstolos: o Espírito Santo e eu decidimos, o Espírito Santo e eu escolhemos. Porque sempre que nós tomamos as nossas decisões pedindo inspiração ao Espírito Santo, procurando fazer tudo e somente aquilo que agrada a Deus, nós nunca vamos perder a paz. O nosso coração não ficará perturbado, porque nós saberemos que estamos decidindo de acordo com a vontade de Deus. Então, preparando-nos para a solenidade de Pentecostes, vamos pedir a Jesus que o nosso coração esteja bem disposto para acolher a visita do Espírito Santo. Nós nunca duvidemos e sempre tenhamos consciência dessa presença de Deus na nossa alma, e que Ele nos ajude a conservarmos essa presença, mantendo-nos em estado de graça, sustentando-nos com a sua graça para não cairmos em nenhum pecado mortal, não expulsarmos Deus da nossa alma, mas que Ele habite em nós sempre como um amigo, dando-nos a capacidade, o poder de correspondermos ao seu amor. Amém.